Fala pessoal, esse é o 4º episódio do Que Gol Podcast, apresentado por mim, Gabriel Farias. E aqui conectamos a imprensa esportiva e o torcedor pernambucano. Dessa vez eu converso com um dos nomes mais importantes da imprensa pernambucana, Rembrandt Júnior, que tem no currículo 4 coberturas de Copas do Mundo e 5 Olimpíadas. Fala Rembrandt, um prazer te receber. Tudo bem, Gabriel? Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo da hora das pessoas vão ouvir o nosso bate-papo. Bom dia também para o Geraldo aqui, para toda a turma que está nos acompanhando. Uma alegria, um prazer, uma satisfação estar aqui para falar com você, para conversar um pouco, falar um pouquinho das histórias da carreira, do futebol e parabenizar pela escolha do nome, né, do programa. O Que Gol é muito simbólico. Foi um narrador esportivo muito importante em Pernambuco, com o qual eu tive o prazer também de dividir muitas transmissões, o nosso queridíssimo Roberto Queiroz, José Mariano de Queiroz, que se popularizou e ficou famoso como Roberto Queiroz, né? O Garganta de Aço. O Garganta de Aço. Rembrandt pode dizer que é tetra em Copa do Mundo, né? Tetra. Sou tetra! Foram 4 Copas do Mundo. A primeira em 2002, aquela Copa do Japão e da Coreia, né, que foi na madruga aqui para o Brasil. Então foi a minha primeira participação em Copa do Mundo. Depois vieram as Copas de 14, 18 e 22. Tive um hiato aí entre de 2006 e 2010, que eu não participei das transmissões, mas aí foram 4 Copas do Mundo e a Copa mais especial delas, sem dúvida nenhuma, a Copa que foi disputada aqui no Brasil, onde eu tive a oportunidade de fazer in loco, de ir aos estádios, de fazer algumas transmissões muito especiais. Então essa de 2014, uma pena que o Brasil perdeu daquele jeito, né, para a Alemanha, não estava nesse jogo também, mas assim, eu consegui fazer jogos bem legais e já posso até adiantar aqui que o mais marcante deles foi o primeiro jogo que eu fiz na estreia, que foi o jogo entre Bélgica e Argélia, um jogo disputado lá no Mineirão, em Belo Horizonte, o palco dos 7-1, Exato. Mas foi na primeira rodada lá do grupo da Bélgica contra a Argélia, 2-1 para a Bélgica, é um jogo muito marcante e foi um grande ano, uma grande Copa, pelo menos para mim. A gente fala de Copa do Mundo, mas também tem a Olimpíada no seu currículo e depois de mais 3 Olimpíadas, tu voltar agora, depois de ter saído e voltado para Globo, 5 já? Caramba, acho que a fonte que eu foi, inclusive, fica aqui o alerta UGE, que tem que atualizar a matéria, que foram 4 lá, mas porque 5... acho que talvez a matéria tenha sido antes dessa Pronto. última Copa, dessa última Olimpíada, né? Que foi disputada agora. Porque eu comecei em 2004, porque em 2002 eu fiz a Copa do Mundo e em 2004 já participei da transmissão das Olimpíadas. 4, 8, aí 12 a Globo não transmitiu, que foi a Olimpíada de Londres, né? E aí vieram as Olimpíadas de 16, 20 e agora 24. Bacana. E como é que foi pra você voltar a fazer uma grande cobertura de novo? Depois de ter parado, mas voltado? Até foi pouco tempo, né, que eu fiquei parado. Eu saí da empresa da Globo em agosto de 2023. Quando foi no final do ano, já me ligaram perguntando se eu tinha interesse de participar da transmissão. Eu disse, tenho. Se até lá a gente não tiver nenhum outro compromisso. Aí fizemos, no início deste ano, de 2024, nós fizemos um contrato. E aí eu fui apenas para participar das Olimpíadas. Foi um bom sinal, né? Sinal de que eu não deixei nenhum problema na empresa. Foi uma decisão que eu tive que tomar por uma questão pessoal de deixar a empresa. Eu estava morando nesses últimos meses antes de deixar a empresa no Rio de Janeiro. O novo cenário que se apresentou, o novo desenho, a nova configuração, que para a empresa seria interessante, essencial, fundamental que eu estivesse morando no Rio de Janeiro. Eu fui, mas assim, por questões pessoais, familiares, minha mãe mora no interior aqui de Pernambuco, eu não podia ficar muito distante. E aí fizemos um acordo, decidimos em comum acordo por deixar a empresa, mas deixando as portas abertas também, né? Tanto é que pouco tempo depois eu estava de volta, estava fazendo Olimpíada, e a vida segue e o futuro a gente não sabe o que é que pode rolar. Verdade, né? muito bacana. De tantas coberturas de um tempo para cá, quais as principais diferenças tu sentiu? Do começo da carreira, as primeiras transmissões de Olimpíada, de Copa do Mundo, para as atuais, as últimas
coberturas? Eu acho que a tecnologia, né, ela acabou impulsionando essas transmissões. Até na questão de pesquisas, né, de material de produção que a gente tinha acesso. Eu lembro bem que a Copa de 2002, por exemplo, que foi a minha primeira Copa, eu tinha entrado na TV em 2000, pouco tempo depois, menos de 2 anos completos, eu já estava narrando Copa do Mundo. Então era muito difícil, por exemplo, a gente saber as pronúncias dos nomes dos jogadores de seleções que a gente acompanhava pouco. Hoje você tem a facilidade, num clique, de você ver um jogo da seleção da Arábia Saudita. Como a Arábia está classificada para a Copa do Mundo, como é que a gente vai saber sobre a seleção da Arábia? Você vai, pesquisa, e você vai encontrar jogos, narrações locais, a pronúncia dos nomes. Então isso ajudou muito, né? Eu lembro que, eu não lembro, não foi de 2002 não, acho que foi a Copa de... Até a Copa de 16, a gente ainda não tinha todos esses recursos. Mas, por exemplo, tinha uma pessoa contratada, uma empresa contratada, que nos fornecia muitas informações. Eles faziam pesquisas profundas, eles tinham pessoas espalhadas em alguns centros, um na Europa, um na América do Norte, um na Ásia. Essa empresa era uma empresa grande, e aí essas pessoas era que alimentavam essas pesquisas para a gente. Hoje em dia já não há mais necessidade, né? Até para a empresa que poderia contratar essas produtoras de conteúdo, de informação, elas não têm mais essa despesa. Porque a gente mesmo toma essa iniciativa de pesquisar, de pegar as informações. É claro, quanto mais informação você tiver, informação de qualidade, informação que nos dê suporte para as transmissões, melhor. Mas a maior parte delas é feita, pelo menos até agora, pouco, né, quando eu saí, a maioria das informações era levantada por nós mesmos. Bacana. Aí quando tu começou, lá no tempo de rádio, como é que era o processo de informações, o estudo de transmissões, de comentar as partidas? Não, no rádio, quando eu comecei, eu era repórter, né? Eu comecei como repórter esportivo. Então, o nosso trabalho basicamente era acompanhar o dia a dia dos clubes e estar no clube todos os dias, rigorosamente, nós estávamos no clube. Os famosos setoristas. Os famosos setoristas. E um detalhe muito importante, fundamental, nessa diferença para hoje, que hoje é muito mais difícil você fazer a cobertura de um clube, porque o clube se fechou, né? Os clubes se fecharam, e principalmente depois da pandemia, com essa coisa de entrevista coletiva remoto, você liberar 10, 15 minutos de imagem quando é para televisão, até para observação do próprio repórter de rádio ir ao treino, ele só pode estar ali vendo no campo a movimentação por 10, 15 minutos também, e aí depois vai todo mundo para uma sala, fica lá, aguarda, depois do treino. Às vezes tem algum jogador ou técnico para você entrevistar, mas na época que eu comecei, a gente ficava na beira do campo, assistia aos treinos. Quando terminava o treino, a gente entrevistava quem a gente quisesse. E normalmente ninguém se recusava a dar entrevista, não. Ou era o técnico, ou era jogador. Eu ia para lá, eu fazia muito isso. Eu já tinha isso desde já. Quando eu ia, eu tentava já imaginar algum personagem. Evidentemente que existiam os factuais, né? O que acontecesse ali na hora do treino, uma falta mais dura, uma coisa que pudesse chamar a atenção, rendeu uma informação legal. Mas eu já ia imaginando assim, podia fazer uma matéria hoje, uma reportagem puxando para o artilheiro do campeonato, que no próximo fim de semana vai enfrentar a defesa menos vazada. Então eu já chegava no treino mais ou menos observando lá o jogador que eu queria entrevistar. Na saída, fulano, posso bater um papo contigo? Na hora, não tinha isso. Raramente alguém se recusava. Só se o cara tivesse, eu tenho um compromisso agora, vou precisar sair correndo e tal, beleza. Mas normalmente você colhia as informações, o técnico, a gente conversava com o técnico todos os dias se quisesse, imagina. Hoje o técnico dá entrevista na véspera do jogo e depois do jogo, né, na entrevista coletiva pós-jogo. Então, naquela época, você imagina... Horário marcado também, né? Com horário marcado, tem tudo isso. Givanildo Oliveira, por exemplo, que era considerado um cara muito sisudo, fechadão e tal, a gente batia papo com o Givanildo todos os dias se quisesse. Tinha assunto para todos os dias. E mesmo com aquele jeitão dele, era um cara que se abria, um cara que falava, um cara que não se furtava aos papos com os repórteres. Então, acho que isso mudou muito.
E para quem é repórter hoje, eu dou força, porque eu sei que não é tranquilo, não. É muito mais complicado. Muito mais complicado, porque você tem que... Primeiro você vai alimentar a sua reportagem com uma entrevista que é feita pelo clube, né, pela assessoria do clube. Nada contra a assessoria do clube, que está fazendo o papel dela. Mas assim, só vai fazer aquelas perguntas que convém ao clube, né, que convém ao jogador. Você não vai ter ali uma pergunta de repórter, uma pergunta mais contundente, né, que seja mais delicada para a conversa. Mas, enfim, faz parte. Aí o repórter tem que se adaptar. E a gente tem uma safra muito boa. Hoje, falando aqui de Pernambuco, né? Tem uma safra de repórteres muito legal, muito boa. E os caras que estão tirando leite de pedra, né? Muito complicado. Muito. Do teu começo no rádio, depois passa para televisão, o que é que tu pôde levar dessa outra plataforma que ainda consegue se readaptar todos os anos, vão passando, o famoso rádio? Que pontos característicos conseguiu levar para a TV que te ajudou durante a carreira? Eu digo sempre, claro que isso não é uma regra, mas se você tiver a oportunidade de passar pelo rádio, você é aluno de comunicação social, jornalismo, rádio, TV, se você tiver a oportunidade de passar pelo rádio, não perca essa oportunidade. Porque, primeiro, ela te dá um poder grande de improviso. Por quê? Você participa de uma transmissão de futebol, por exemplo, no rádio hoje, você tem ali 3, 4, 5, 6 horas. Eu já participei de 12 horas de transmissão quando eu era repórter de rádio. A gente abria meio-dia, 11 da manhã às vezes, dependendo da importância do jogo, se fosse uma decisão. Só encerrava lá perto de meia-noite. Então você está quase 12 horas no ar com uma equipe ali de 6, 8, 10 pessoas, então é muito tempo para você preencher. E rádio você tem que falar, né? Tá falando o tempo inteiro, entrevistando, falando, trazendo informação, repercutindo, debatendo. A flexibilidade que tem. Muito grande, é muito grande. Então, ele te dá essa base, né? Essa confiança para o improviso. É claro que na TV você tem muito menos tempo, mas aquela experiência que você adquiriu no rádio, na sua passagem pelo rádio, certamente você vai conseguir estabelecer dentro de um tempo menor. Porque se você necessitar, por exemplo, você está fazendo um jogo na televisão, cai a energia, tem um problema na iluminação, tem algum problema que o jogo precisa ser paralisado. E a transmissão continua, até que aquela decisão ali seja tomada, se o jogo continua, se o jogo para, se suspenso, é adiado e tal. Então, esse poder de improviso que o rádio te dá, você aplica tudo ali. Você pode nunca usar, mas vai ter uma hora que você vai precisar. Então você já vem com essa força do rádio, do poder de improviso. Eu acho que isso é o essencial, o fundamental. O que você traz do rádio, pelo menos o que eu trouxe do rádio para a televisão. Bacana. Que mestre tu teve no rádio? Mestres? Isso. Rapaz, muitos, muitos. Um deles, o Garganta de Aço, né, Roberto Queiroz, Ralph de Carvalho, sem dúvida nenhuma, foi quem me deu a primeira chance no rádio no Recife. Bacana. Trabalhei com Ralph de Carvalho. Ele será, inclusive, um dos personagens, já conversei com ele no meu trabalho de conclusão do mestrado em comunicação. E lá em Vitória, porque eu comecei em rádio em Vitória de Santo Antão. Então tem lá duas pessoas que foram fundamentais também no meu início de carreira, inclusive. Neildo Davi, que é um diretor de uma escola na qual eu estudei lá em Vitória, o Radar, e Paulo Roberto, que era o diretor também dessa escola, depois reitor da universidade lá de Vitória, a Unifacol, e hoje é o prefeito da cidade. Então era um cara que foi presidente do Vitória, foi o cara que, com o entusiasmo dele, ele mexeu com a cidade. Eu fiz parte da fundação do Vitória, lá em Vitória de Santo Antão. Então a gente comprou um horário na rádio, lá de Vitória, Rádio AM, Rádio Cultural, fazia uma resenha esportiva, fazia as transmissões do Vitória, quando ainda nem era Vitória, antes até da fundação do Vitória. A gente começou porque a ideia era tirar do campeonato local, o campeonato amador de futebol, fazer uma seleção ali, formar um time para disputar o campeonato pernambucano. Naquela época não existia acesso, decesso para disputar o campeonato pernambucano. Você formava um time, você tinha que comprovar uma estrutura, e aí tinha time que no ano desistia, no outro voltava e tal. E aí o Vitória entrou nessa e disputou o campeonato. Começou ali no finalzinho dos anos 80, começo dos anos 90, na verdade, 91, 92, o Vitória surgiu. E eu estava ali, fiz parte daquele movimento lá na cidade,
comecei o trabalho no rádio fazendo essa resenha esportiva e acompanhando e fazendo as transmissões do Vitória. Por isso que quando as pessoas perguntam para qual time eu torço, que eu digo que é o Vitória, as pessoas não acreditam e eu não sei porquê, rapaz. Tão influente na história do Vitória, por que não pode torcer? Certamente, certamente. A gente falou dos mestres no rádio, mas também teve... Eu vou citar duas pessoas que eu acredito foram importantes na sua trajetória, a passagem para a televisão, que é o Aderval e o Luciano do Vale. Certamente. Que influência eles tiveram na tua vida e pro futebol pernambucano? Bom, Luciano fez um bem danado pro futebol pernambucano, né? Porque lá em 1999, eu estava trabalhando na Rádio Clube, porque aí eu saí de Vitória, o Vitória começou a fazer sucesso, disputou bem ali os 3 primeiros campeonatos pernambucanos, e a Rádio Clube precisava de um correspondente, alguém lá de Vitória que passasse as informações do Vitória para a Rádio Clube, para as resenhas esportivas da Rádio Clube. E aí, Paulo Roberto e Neildo, que foram fundamentais no meu início, sugeriram o meu nome para fazer esse trabalho para a Rádio Clube. Eu gravava ali um minutinho e meio, pô. E aí gravava e ia para casa ouvir, né? Pô, quero ver como é que ficou lá, tá, o meu começo de rádio. Super inexperiente, todo mundo começa assim, né? Normalmente com pouca experiência. Aí, isso despertou o interesse de Ralph. Ralph me contratou para a Rádio Clube. Primeiro ele me chamou para tirar férias dos repórteres. E olha que eu vou falar nomes de peso aqui, você está na área de comunicação, você deve saber, mas não é da sua geração. Pedro Luiz, Alfredo Augusto Martinelli, Heriberto Ramos, Haroldo Rômulo, eram os integrantes dessa equipe. Jorge Soares, lá de Moreno, Jorge ainda está no rádio hoje. E aí eu vim tirar férias dos repórteres aqui. Quando terminou o período de férias, Jorge Soares saiu da rádio para ser candidato a prefeito na cidade de Moreno. Ganhou, e aí teve que deixar a rádio e eu fui ocupar esse lugar. Eu fui contratado, e aí fiquei ali como contratado mesmo, de 92, 93 até 99. Foi quando o Luciano do Vale veio para Pernambuco, e aí teve a ideia, ele se apaixonou aqui por Porto de Galinhas, né? Quem nunca, né? Se apaixonou por Porto de Galinhas. E aí ele vivia aqui em Pernambuco, ele fazia as escalas dele lá na Bandeirantes em São Paulo, nas folgas ele estava sempre em Pernambuco. E aí teve a ideia de transmitir o campeonato pernambucano. Aí fez um acerto com a federação, fez um acerto com o governador do estado, na época Jarbas Vasconcelos, para transmitir os jogos na TV Pernambuco. Um dia de domingo, uma certa tarde de domingo, na Ilha do Retiro, num jogo do esporte, acho que contra o Ferroviário de Serra Talhada, a mulher dele na época, Luciana do Vale, que hoje Luciana Mariano, voltou ao nome de solteira dela, e é uma das boas narradoras da ESPN. Sim. Eles faziam assim, um jogo no domingo, eles gravavam à tarde para exibir à noite gravado. E um jogo ao vivo na segunda-feira. Aí nesse jogo do domingo, ela ia narrar, Luciano do Vale comentar, e aí o repórter que vinha de São Paulo, me parece que era o Tata Muniz na época, Otávio, atrasou o voo, ele não conseguiu chegar. E aí ele pediu para alguém da produtora que dava o suporte técnico convidar algum repórter de rádio para dar uma ajuda ali na transmissão, para ser o repórter. Aí me chamaram. Eu disse, olha, se Ralph me liberar, Ralph liberou, e eu fui fazer. Mas aí eu disse, eu nunca fiz televisão, nem sonhava em fazer televisão, nem estava nos meus planos. Eu nunca fiz. Ele disse, não, é só para fazer o que tu faz no rádio, dar informação ali, entrevista e tal, não vai aparecer nada nesse primeiro momento. Na época eu trabalhava com uma camisa de um patrocinador estampado, né? Pô, não dava mesmo para aparecer naquele momento ali. Aí eu fiz a transmissão, quando terminou ele me chamou na cabine, me chamou para agradecer e me convidar para participar da transmissão do dia seguinte. Era o momento que ele estava formando ainda a equipe, né? Sim. Aí eu digo, olha, se a minha chefia, que era Ralph na época, liberar, eu vou. Ralph liberou, na segunda-feira eu fiz a minha primeira participação ao vivo na televisão. Tatá chegou, aí fez a transmissão, Santa Cruz e Flamengo de Arco Verde. Foi o jogo na segunda-feira no Arruda. Aí eu tenho essa fita hoje, que é constrangedora, a minha primeira aparição assim no vídeo. Eu comecei a falar, aquela passagem, né, que o repórter aparece na frente da TV, e Luciano do Vale com aquele vozeirão, ele comentou, e eu não lembro se era o Rivelino, o nosso tricampeão Riva, ou se era o Bobô, campeão brasileiro pelo Bahia. Um dos dois era o comentarista. Aí foi Luciano narrou, Bobô ou Rivelino no comentário. Luciana fez um trabalho no pré-jogo, fez algumas entrevistas. E aí eu entro, aqui o Flamengo, o Tatá cobria o Santa e eu cobria o Flamengo de Arco Verde. Aí comecei a falar do Flamengo de Arco Verde.
Aí eu lembro de olhar para a câmera assim, e daqui a pouco eu estava olhando para cima, para baixo, para o lado e tal. Não tinha essa coisa, essa intimidade com a câmera, né? Mas foi muito legal. Terminou o jogo, para resumir, ele me convidou para trabalhar na equipe com ele. Ainda fiquei um tempo na rádio e na TV. Depois o pessoal do rádio disse, não vai dar, você tem que... Conciliar as coisas. Você tem que escolher agora, não dá pra gente te liberar toda vez que tem uma transmissão da TV. Eu entendi, fui para Luciano, e aí ele disse, se você quiser, você fica com a gente. Aí fiquei com ele, aí completei esse ano. Ele que inventou, entre aspas, a história de que eu poderia ser o narrador, um dos narradores da equipe. E aí foi quando eu comecei, ele me deu algumas oportunidades, eu substituí Luciano algumas vezes, narrei mal pra caramba muitas vezes, mas era uma oportunidade assim de testar, errar, acertar. Em 2000, no ano seguinte, a Globo comprou os direitos do Campeonato Pernambucano, e a Globo começou a testar também alguns narradores, e aí num desses testes eu fui lá e digo, não, velho, eu vou levar minha fitinha aqui embaixo do braço, era aquela época de fita ainda, levei lá para saudoso J. Raposo, que era o diretor de programação. Fui lá, pedi uma chance, uma oportunidade, ele está certo, tal, depois eu te ligo, aí me ligou depois, aí eu fui fazer um teste, ele nem viu esse teste, porque ele já tinha visto as minhas narrações na TV Pernambuco, que não era nada boa, né, naquela época, mas eu fui melhorando aos pouquinhos. Aí eu fui fazer o teste, aí ele, você vai fazer a transmissão da próxima semana, topa, topo. Aí comecei, aí não parei mais. Aí ainda fiquei um tempo, ele não tinha essa vaga. Aí ele disse, Rembrandt, eu não tenho, terminou o Campeonato Pernambucano, eu narrei uma parte final do Campeonato Pernambucano até a decisão, depois ele me chamou e disse, eu não tenho essa vaga, mas aí vem o Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer alguns jogos dos times de Pernambuco, e aí a gente te chama, beleza. Foi quando o Aderval Barros, para chegar a Aderval Barros, o implacável, querido Aderval Barros, me liga, Rembrandt, queres voltar para o rádio? Aí eu disse, Aderval, eu quero, eu estou sem trabalho agora, fixo. Eu saí da Rádio Clube para a TV Pernambuco. O projeto da TV Pernambuco, ele acabou não funcionando para o ano seguinte, questão comercial, que Luciano ia fazer a transmissão na TV Clube, que hoje é a TV Guararapes. Só que por uma questão comercial, eu acho que eles não conseguiram fechar. E aí a Globo já tinha interesse, porque deu certo em 99 a transmissão do Pernambucano com Luciano do Vale na TV Pernambuco. A Globo disse, não, eu quero isso para mim, eu quero o Campeonato Pernambucano. E aí conseguiu comprar, negociou diretamente com Luciano do Vale, comprou os direitos, e aí desde 2000 a Globo transmite o Campeonato Pernambucano. A Aderval me chama, ali julho, agosto, então faz o seguinte... Eu vou acertar aqui com a empresa, eu vou conversar com o Paulo Fernandes Neto, que era o diretor-geral da rádio na época, e a Aderval era o chefe da equipe de esportes. Aí acertei com a Aderval, já estava com o exame admissional agendado, foi quando eu fui na TV Globo para avisar para Raposo que eu não ia poder ficar. Aí Raposo disse, mas por quê, cara? Não, porque a Aderval me convidou e eu estou indo para a Rádio Jornal. Fui muito tempo da Rádio Clube e agora estou indo para a Rádio Jornal. Aí ele disse, faça o seguinte, me dê 24 horas. Aí eu estranhei, né? Tá, volta aqui amanhã. Beleza, eu já tinha marcado com a Aderval. Aí fui lá no dia seguinte e aí ele disse, vamos ter uma vaga para você aqui na Globo. Eu disse, agora não dá não, cara. Por quê? Eu acertei com o Aderval Barros, ligo para ele. Disse, olha, eu vou ligar para ele, em consideração a você, mas eu já acertei com ele. Aderval, eu liguei para Aderval. Fala, Rembrandt. Tudo certo, já tenho o exame admissional já agendado. Estou aqui na Globo, que Raposo me chamou para me oferecer um contrato, mas eu disse a ele que eu já tinha acertado com você. Aí Aderval na hora disse, tu tá doido? Como assim, Aderval? Assina esse contrato aí agora. Digo, não, cara, eu acertei com você. Eu só liguei para você porque ele pediu para eu ligar para você, só para comunicar que ele tinha feito essa proposta, mas eu nem discuti valores. Não quero saber, assina esse contrato aí. Aí ele disse, rapaz, aí tu vai crescer, é uma grande empresa, tu vai ter grandes oportunidades aí como narrador de televisão. Aí o cara foi fundamental, né? O cara me liberou. Porque eu liguei para ele, não foi para barganhar, não foi para dizer, não, eu tô querendo ganhar mais, ou não sei o quê. Não. Uma dúvida também, não? Não, nenhuma. Eu liguei para ele para dizer, só porque Raposo tinha pedido, ligue para Aderval. Acho que até como o Raposo estivesse imaginando que a Aderval ia fazer isso. Aí eu até digo com ele, você é o culpado de eu ter passado tanto tempo na Globo, quase 24 anos. E ele faz, Rembrandt, eu só fiz o que era para ter sido feito. Você devia ter ido para lá, como foi, como aconteceu, e tudo isso que aconteceu na sua carreira. 24 anos. O que
te fez ficar tanto tempo na televisão, Rembrandt? O prazer. Além do prazer, eu acho que eu fiz um trabalho honesto, né? Eu acho que eu fiz um trabalho... Porque assim, você gostar ou não da minha narração é subjetivo, é questão de gosto. Cada um tem um gosto. Eu gosto, esse narra assim, esse narra assado, esse narra daquele jeito, esse narra desse jeito e tal. Mas assim, eu tenho consciência eu fiz as coisas corretas, eu fiz a coisa honesta. Eu me dediquei, eu me empenhei. A questão de gostar ou não é uma outra história, né? Como eu disse, é subjetivo. Mas assim, eu nunca levei, eu nunca fiz as coisas com mau humor, sem querer, eu nunca fiz as coisas de forma que não estava de acordo com a empresa. Eu fui sempre um funcionário dedicado, sempre fiz muitas amizades, nunca tive problema com ninguém, nenhum problema interpessoal, nenhum problema na empresa. Então, 24 anos, e saí porque foi uma decisão minha naquela oportunidade. É claro que a TV poderia a qualquer momento, obrigado, valeu, estamos aqui, já deu o teu tempo e tal. Mas não foi o caso. Eu saí porque eu decidi sair, porque eu não queria estar, naquele momento, fora de Pernambuco, longe da família. Não era mais o que eu imaginava, o que eu projetava. Mas, assim, eu acho que é isso que me fez ficar tanto tempo na televisão. Trabalhei de forma honesta, fui sempre um cara dedicado, um cara que sempre mostrou interesse no que estava fazendo. E, graças a Deus, tanto é que essa minha volta à Globo para transmissão das Olimpíadas, para mim foi assim, um carimbo disse, você não está aqui porque você não quis ficar aqui. Mas a gente gosta de você, a gente quer você aqui. E um outro detalhe importante, inicialmente, o meu contrato seria para eu fazer as transmissões no Sport TV. Uma semana antes me ligaram, a gente quer você aqui na Globo. Tem toda a questão de audiência, um alcance muito TV maior, aberta, né? também. TV aberta e tal. E eu fiquei assim, poxa, eu já estou fora da empresa, eu não sou mais funcionário da empresa já há um tempo. E quando eu cheguei lá, eu entendi. Cara, você fez 4 Olimpíadas aqui. E o teu nome não é assim, quem é Rembrandt? Não, as pessoas sabem quem é Rembrandt. Quem gosta de Olimpíada, quem acompanha isso já há algum tempo, pode ser que essa nova geração ainda não me conheça, mas quem conhece pelo menos uma atrás, 2 Olimpíadas, não é um desconhecido que está chegando ali para narrar uma Olimpíada. Com certeza. Então, acho que tudo isso, para mim, assim, é uma alegria muito grande, não tem nenhuma soberba, não tem aquela, eu sou bom, eu sou não sei o quê. Cara, eu fui sempre um funcionário que me dediquei ao que eu fiz. Procurei errar o mínimo possível. A gente sempre procura não errar, mas acontece, porque você está ali ao vivo, muitas vezes acontece um erro, um vacilo, um deslize e tal, mas eu sempre procurei evitar esses erros. Podem ter aconteceram alguns erros, mas nenhum erro que, esse cara não presta, esse cara não é bom profissional. Graças a Deus, longe disso. Reconhecimento de colegas de trabalho, reconhecimento fãs, pode dizer, dia a dia. Como é que é o teu relacionamento com os torcedores? Assim, fora dos estádios, né, falando de futebol, que é onde aflora mais aquela coisa da emoção, fora dos estádios, maravilhoso. Dentro dos estádios, quando eu ia transmitir os jogos nos locais, nos estádios, Arruda, Aflitos, Ilha, sempre tinha um ou outro ali que fazia uma gracinha, que fazia uma onda, não sei o quê. Mas assim, 20 anos, mais de 20 anos, eu já estava calejado, né? Primeiro que ele, na verdade, eu sentia que ele queria chamar a minha atenção de alguma forma. Tanto é que alguns caras xingavam, aquele xingamento, você seu filho não sei do quê, você torce contra o meu time. Aí o rubro-negro dizia que eu era tricolor, o tricolor dizia que eu era alvirrubro, o alvirrubro dizia que eu era o rubro-negro e tal. Então aquela pior para um e melhor para outro. Mas, na verdade, no final das contas, o cara queria chamar a minha atenção, queria a minha atenção. Sim. Quando eu dava atenção, quando cabia, quando era conveniente ali na situação, que eu dava atenção, o cara mudava completamente. O cara brilhava o olho dele assim, conversando comigo. Eu disse, tu tava me xingando agorinha. Não, sabe, é negócio de futebol e tal. Pô, mas assim, mas na rua, nunca que eu tive problema. Graças a Deus, eu ando pela rua, bares, parques, qualquer lugar. Graças a Deus, sempre tive muito respeito. Às vezes acontece um outro ali, você é contra o meu time. Também fica ali mesmo, naquele campo ali. Eu também não dou mais asa não, sabe? Mas assim, é super tranquilo. Eu tenho muito mais carinho, reconhecimento das pessoas do que situações complicadas. E também com
próxima geração de jornalistas estão se formando. Eu fui para um evento essa semana, Workfoot, tava lá, Rembrandt, palestrando, e eu corri para falar contigo depois, e eu vi o tanto de estudantes de jornalismo que no final pararam para tirar foto, queriam uma foto contigo. Como é que é esse carinho com esses futuros jornalistas? Eu acho que a gente não deve deixar de dar essa atenção. Eu até saí naquele dia lá desse evento, saí correndo, porque eu tinha um outro compromisso e eu já estava um pouco atrasado, e eu não consegui dar a atenção que as pessoas mereciam ali. Então foi só uma foto rápida ali, porque eu estava realmente de saída e não podia atrasar mais o outro compromisso, mas é sempre assim. Então isso é um bom sinal, né? É sinal de que a gente deixou algum legado, a gente deixou algum exemplo, a gente tem um trabalho reconhecido. Então eu gosto muito dessa troca, porque essa nova geração que está chegando é uma geração que ela tem que... Eu digo assim, porque as coisas são muito rápidas, né, hoje em dia, né? Sim. Então você está fazendo uma coisa hoje aqui, amanhã não precisa mais, e aí depois já é uma outra coisa, uma outra situação, é um outro tema, é um outro assunto e tal. Mas eu tento, sempre que eu posso, dizer assim, ó, eu sei que as coisas, como as coisas funcionam hoje, mas não perca o foco, sempre mantenha o foco, porque o que você está fazendo aqui hoje pode ser uma coisa passageira, efêmera e tal, mas lá na frente essa mesma situação ela pode voltar. Então essa experiência, essa bagagem que você vai adquirir aqui, não dispersa não faz assim, eu quero isso só para esse momento aqui, e depois amanhã eu vejo outra coisa. Não, tenta aquilo ali, absorver aquilo ali, porque quando você precisar novamente, você vai ter já uma bagagem acumulada, você vai gastar menos energia, então as coisas vão fluir mais tranquilamente. Mas eu adoro esse carinho, essa troca, eu sempre que eu posso, eu participo desses debates, desses bate-papos, dessas palestras, porque quando eu era estudante, eu também gostava disso. Eu fico pensando assim, às vezes uma pessoa me chama para participar de algum evento, diz, cara, mas se eu estivesse promovendo esse evento, e eu quisesse que alguém, né, importante, digamos assim, alguém que conhecesse do assunto, estivesse no meu evento. Então, poxa, eu faço para você o que eu gostaria que fizesse para mim. É dessa forma que eu conduzo a minha vida. E essas pessoas que cursam jornalismo, eu acho que elas têm em mente o que podem encontrar lá na frente. A questão de ser um bom profissional, como você citou, o reconhecimento com o público. Como é que é para um jornalista esportivo ser referência na sua profissão e até para pessoas que não atuam, torcedores que, uma narração marcante, é Rembrandt Júnior que está narrando. Como é que o jornalista pode lidar com isso? É uma grande responsabilidade, isso aí não tenha dúvida. Eu sou muito tranquilo, eu nunca fui um cara afetado, um cara que, eu me acho o grande narrador. Não, eu sempre... Humildade. Agora sim, não é aquela humildade para permitir que as pessoas pisem em você, né? Que as pessoas atropelem, passem por cima de você. Não, é uma humildade sabendo o meu lugar, reconhecendo o meu trabalho. Tudo que eu me dediquei profissionalmente e me dedico ainda agora com novos projetos para fazer e fazer bem feito. A equipe que está comigo, que é minha família, né, que é meu núcleo, sabe o meu nível de dedicação, de empenho, de responsabilidade e de exigência para que todo mundo esteja na mesma página, todo mundo consiga fazer o mesmo trabalho, remando para o mesmo lado. Então é uma responsabilidade muito grande. Eu estou tendo a oportunidade de fazer o mestrado e já fazendo um estágio de docência. Quer dizer, eu estou como estagiário do professor, ele até brinca comigo. Pô, eu digo aí que Rembrandt Júnior é meu estagiário. Diz, pô, que coisa boa, cara. Porque é uma troca. Eu estou aprendendo muito com o professor, sigo aprendendo. E, de alguma forma, ele está também absorvendo a minha experiência profissional e passando para os alunos dele. Eu estou sendo uma via também de conhecimento ali para os alunos. Então é muito legal isso, eu adoro essa troca, essa nova geração aí que é antenada, tecnológica, que lida, né, com muitos recursos que eu ainda tenho dificuldade de desempenhar, de mexer com esses recursos novos. Mas aí é essa troca, mas tem a minha experiência. Experiência que eu dedico a esses alunos que estão lá com a gente em sala de aula e no dia a dia, na rua, em qualquer lugar, assim, sempre que eu posso, para trocar uma ideia,
Estou sempre à disposição, quase sempre à disposição, né? Porque às vezes, como eu te falei, a gente tem que correr para um compromisso, outro e tal. Então, às vezes, quando eu não consigo dar a atenção devida, eu saio, sabe, remoendo aquilo. Eu disse, caramba, não consegui dar. Mas espero que entendam. E às vezes não é porque eu não quero ou coisa parecida, é porque realmente alguns outros compromissos vão se sucedendo. Rembrandt, eu cheguei a comentar com amigos e até conhecidos meus que você ia participar do Que Gol Podcast comigo. E muitos falaram, pede pra ele gravar um Magrão, pra mim um Thiago Cardoso. Como é pra você também eternizar memórias de jogadores que passaram por clubes tão importantes aqui no estado? Eu tô muito reconhecido com o futebol de Pernambuco, né? Eu tô muito associado ao futebol de Pernambuco porque, por exemplo, dos últimos 24 anos, eu narrei todos os campeonatos pernambucanos. A única exceção foi o de 2024, o deste ano, que eu não narrei, porque eu já estava no Rio. Eu já tinha saído da Globo. Até quando eu fui para a Globo em 2023, o ano passado, a gente está gravando em 24, eu só fui depois do Campeonato Pernambucano. Então esse de 24 é que eu não narrei. E narrei a final, o segundo jogo, no podcast de Rodrigo Raposo. Ele me convidou, Rembrandt, você fez todas as finais, vamos fazer essa final também. Não pode ficar de fora dessa também. Caramba, Rodrigo. Aí eu digo, eu nunca narrei como rádio, né? Narrei poucas vezes, mas lá no comecinho. Mas aí topei, na narração no podcast não é uma narração como de rádio, é uma narração também mais conversada. Não é como televisão, mas também não é como rádio, um meio termo ali que a gente tenta encontrar. E aí acabei narrando a final de 2024 também, o segundo jogo, o jogo da volta, né? Mais uma experiência para lembrar, a internet também, narração. Exatamente, mais uma narração. E assim, é inevitável, né, que isso aconteça, que as pessoas associem esses grandes momentos do futebol pernambucano à minha voz desde 2000. Porque o Campeonato Pernambucano voltou. O Campeonato Pernambucano não era transmitido com essa frequência, né? Antes de 99, antes de Luciano adquirir os direitos, a Globo fazia assim... tem uma final do Campeonato Pernambucano de 87, 88. Vamos fazer. Às vezes não fazia, às vezes fazia. Porque não tinha essa coisa de comprar os direitos para transmissão. E o futebol ainda não era essa coisa na televisão que... Em 2000, antes, o Paulista, Carioca, já fazia transmissão de campeonato estadual, mas aí Pernambuco entrou a partir de 2000, e aí, claro, que nessas 2 décadas e meio, praticamente, tudo que aconteceu de importante, seja para o bem ou para o mal, eu estava de alguma forma como testemunha ali, né, dos grandes momentos e dos momentos também que não foram tão legais assim dos times de Pernambuco. E aí vieram as finais Sport e Santa, que Thiago Cardoso brilhou, aí, Thiago Cardoso, que virava, né, uma coisa do outro mundo nos jogos finais contra o Sport, nesses 3 anos em que o Santa foi campeão em cima do Sport. Magrão, que entrou no Sport em 2006 e aí virou essa lenda que para mim, para minha opinião, ele é o grande jogador da história do Sport, pelos títulos, por tudo que ele fez. A gente pode discutir um ou outro nome ali, alguns nomes também que poderiam ser reconhecidos como os grandes nomes da história, mas pelo que fez, pelo que representou, pelos títulos que conquistou, na minha humilde opinião, Magrão e deveria ter sido reconhecido como o grande jogador da história do esporte. Siga a minha opinião também. Também, né? E aí, ali foi, acho que começou 2000 veio a Copa do Brasil, que eu narrei pelo Sport TV em 2008, o Sport campeão da Copa do Brasil, e 2009 o Sport na Libertadores, e Magrão fez milagres, né, em jogos assim espetaculares, não só na Libertadores, mas aí a partir dali eu comecei toda grande defesa, Magrão! Tinha a coisa da sonoridade, né, do nome também, na narração e tal, e aí hoje ficou essa coisa de Magrão. Aí eu lembro que depois de um desses grandes jogos de Magrão, o Jornal do Comércio estampou, né, a manchete, Magrão! Aí pegou. Aí, caramba, velho, pegou. Então, e assim, não foi uma coisa que eu fosse... Acontecia, eu, Magrão! 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 Aí eu fiz a entrevista com ele. Antes dele se aposentar, antes dele deixar o esporte, ele participou algumas vezes do Lance Final. Era um programa que a gente fazia na Globo, pós-jogos, aos domingos. E aí, num desses programas, ele foi, e aí ele chegou para mim e disse, Rembrandt, eu não aguento, cara. Por onde eu ando, shopping, alguma coisa. O cara, Magrão! Magrão! Se for Magrão, agora não tem mais jeito. E aí, no ano passado, este ano, que o meu projeto de podcast é deste ano. Aí eu fiz uma entrevista com ele.
entrevista remoto, ele tá morando na Itália e tal. E aí não teve como, né? Ele disse, pô, eu fico com saudade, Magrão, Magrão! E as grandes atuações dele também ajudaram. Também, claro. Se não fosse isso, não existiria, né? Esse Magrão! Jogador identificado com o clube. Totalmente. Acha que hoje em dia falta uns jogadores assim nos times daqui? Falta, sem dúvida, sem dúvida. Você não consegue mais ter jogador com longevidade nos clubes, né? É muito difícil você ter um jogador assim, de passar tanto tempo como o Magrão passou. Ele chegou em 2006, 10, 15, mais de 15 anos, né? Que ele ficou no esporte. Alguns altos e baixos ali, mas a maior parte desse tempo em altíssimo nível. Regularidade. Foi um jogador que teve aí no radar da seleção. Ele até fala, né, que na época que ele até falou assim na entrevista que ele me concedeu, que outros goleiros grandes aí na época, me desculpem, mas eu merecia ter sido convocado para a seleção, pelo menos alguns jogos. Isso aí não tenha dúvida, né? Teve ano que ele foi o melhor dos goleiros no futebol brasileiro. Em questão desse, a gente vive um momento que o futebol pernambucano, muitos torcedores falam da questão do resgate, de voltar ao topo do futebol nordestino e até voltar para o cenário nacional, inclusive. O que é que clubes e até a imprensa podem fazer, na tua opinião, para voltar? Eu acredito que a imprensa não tem muito o que fazer não, além do que ela já faz. A imprensa promove. Agora você não pode esperar que a imprensa só fale coisas boas, positivas. Que tem hora que a imprensa tem que mostrar também o que é que está errado, né? Os pontos negativos. Porque, às vezes, alguns torcedores imaginam assim, a imprensa só tem que falar bem dos times. Não é assim que funciona. Esse não é o papel da imprensa, esse não é o papel. É o papel da assessoria de imprensa do clube. Sim. Né? Buscar só as coisas boas para divulgar. Mas o profissional de imprensa tem que mostrar também o que não está funcionando. Eu acho que a imprensa faz e faz muito bem. Nós temos uma imprensa aguerrida aqui, uma imprensa dedicada no futebol de Pernambuco, mesmo com todas as limitações que o cenário do futebol hoje impõe, né? Mas a nossa temos uma imprensa muito boa. E os clubes, aí eu acho que os clubes precisam sim, aí os clubes precisam fazer coisas boas, precisam se profissionalizar. O esporte está subindo, sim. Mas tem receita pronta? Não, o esporte teve que ir para o terceiro técnico. O esporte usou uma receita que normalmente não funciona para acesso, que é trocar de técnico, como fez o esporte. Momento decisivo do campeonato. Em momento decisivo, deu sorte. Que pegou um técnico que conseguiu encaixar o time agora nessa reta final. Tecnicamente o esporte tem um time, se não melhor, mas no mesmo nível ali desses que estão na parte de cima, junto com o esporte, e vai brigar pelo título, me parece. Mas assim, fez tudo para dar errado de novo. E no ano passado, por exemplo, quando era para ter trocado, não trocou, sustentou o Anderson Moreira até, acho que 2 rodadas antes de terminar, 2, 3 rodadas antes de terminar. E terminou do jeito que foi. Quer dizer, não entendeu, não fez a leitura correta. Este ano também apostou em Mariano Sosso, que montou o grupo e começou bem o campeonato, e aí depois de algumas derrapadas, entenderam que não era hora, trouxeram o Guto, mais um erro do esporte, de trazer o Guto naquele momento, e aí depois tiveram que, no desespero, desembolsar uma grana muito maior, e não estava nos planos, porque não é barata não, a comissão técnica do Pepa não. Então, está subindo porque deu sorte. Né? Porque nós somos bons, nós enxergamos futebol. Irmão, não tem receita pronta. O Santos está subindo aí um treinador só. O Novo Horizontino tem um treinador só o ano todo. Verdade. O Mirassol tem um treinador só o ano todo. Quem está fugindo da regra aí é o esporte. Planejamento. Total. Claro que futebol tem cobrança. Quando não vem o resultado, você tem que fazer alguma coisa. Mas você tem que aguentar também as pancadas. Você tem que sustentar, você tem que mostrar. Não, eu tenho convicção que o que a gente planejou é sinal de que o que o esporte planejou não deu certo. Nos 2 anos agora, dessa direção, não funcionou do jeito que o esporte imaginou. Está subindo, mas aí eles têm que agradecer muito, né? Fizeram bons investimentos, são jogadores que estão no nível ali, mas da forma que foi conduzido o processo, não foi a melhor forma possível. Mas vão querer e vão merecer os parabéns aí ao final, caso confirmando esse acesso que deve acontecer. A gente chegou na parte de futuro, a gente fala até agora de futebol, agora falar mais pessoal, o seu pessoal. O que é que tu enxerga pro teu futuro ainda na comunicação? Eu acredito que eu ainda tenho muita lenha aí para
para a gente queimar aí, para a gente contribuir. A gente agradece, irmão. eu fico feliz. Não descarto a possibilidade de voltar a trabalhar em TV. Os convites que surgiram até agora, eles não foram suficientes, adequados para um acerto. Mas assim, eu continuo, tenho um projeto pessoal, projeto de podcast também, que tá indo bem, com ótimas histórias, é o Rembrandtcast, eu brinco não, é o nosso lema, né? Rembrandtcast é o podcast das melhores histórias. E eu tento buscar isso aí, não só com os personagens, mas a forma de tratar a história desses personagens. Eu acho que isso eleva a qualidade do programa, do bate-papo, a gente buscar esse lado pouco conhecido às vezes. Tem muita coisa que as pessoas já conhecem dos entrevistados que a gente leva para o programa, mas eu tento abordar também de uma forma que sempre tenha alguma novidade. Sim. Então aí eu tento conduzir dessa forma. Acho que a gente não deve fugir disso, né? Os programas do YouTube, o YouTube, né? Essa ferramenta hoje, ela é muito forte, tem uma audiência muito grande, já supera em números. Eu vi recentemente uma pesquisa que depois da TV aberta, o YouTube é a ferramenta mais buscada, mais vista. Então, aí depois é que vem TV por assinatura, streaming, não sei o quê. Mas o YouTube já está ali. Então, eu já entrei no campo. É claro que é uma construção ainda, né? É porque é diferente, assim. As pessoas me reconhecem da TV. Uhum. E de repente, eu mudo completamente o meu veículo. Agora eu estou na internet. Tem gente ainda que me cumprimenta na rua. E aí, quando é que tem a próxima transmissão na Globo? Na Globo, é que eu vou saber? Como é que eu já estou há mais de um ano fora da Globo e tal? Mas aí, como essa minha volta também na Olimpíada, né, as pessoas ficaram naquela, pô, ele saiu? Pô, e ele tá na Globo de novo? Como é que é? Vai e tal, não tá e tal. Mas assim, é natural. E é uma construção, né? Um canal no YouTube. Eu comecei do zero lá no começo do ano. Hoje a gente já bateu aí, já passou dos 15 mil inscritos. Então é uma construção que eu estou fazendo e eu entendo que não é uma coisa que rapidamente eu vou ser o cara que vai ganhar mais dinheiro na internet. Não, eu acho que eu estou construindo, sedimentando um projeto. E em breve, tomara que seja assim, o meu projeto para que eu só dependa dele, ele dependa de mim e a gente caminhe junto e aí eu possa me manter financeiramente, economicamente, minha vida profissionalmente, se for o caso, me manter com esse trabalho nessa ferramenta. E alcançando outros públicos, porque a internet é assim, é muito dinâmica, você não sabe o que é que está em alta agora e daqui para frente como vai estar. Não, e curioso nisso aqui é que você faz, cara, isso aqui vai estourar, isso aqui vai ter milhões de visualizações, milhares, milhões, não sei o quê. Você vai ver, não deu. Mas, cara, como é que pode? Aí você posta alguma coisa que nem foi tanto assim e aquilo apresenta números assim que você fica, cara, impressionado com o que acontece. É um algoritmo maluco, sem entender. Rede social, Instagram, por exemplo, que eu não mexia com o Instagram até a minha saída da Globo. Aí eu tinha 5 mil seguidores, aquelas pessoas mais curiosas que gostariam de... Eu só postava mais coisas assim, de profissionais e tal. Depois que eu saí, até meu filho, que é mais ligado a essa área, não, pai, tem que ficar postando, as pessoas têm que saber que você está aqui e tal, senão a coisa realmente você desaparece. E aí eu comecei, e as pessoas começaram a chegar, a seguir e tal. Em um ano, assim, você sai de 5 para 50 mil, é um número, quase 50 mil, ainda não cheguei, mas assim, não é nada comprado, é tudo orgânico, é tudo assim, que eu produzo, meu filho me ajuda, minha esposa me ajuda e tal, mas não é nada sensacionalista também. Brincadeira é raro, uma brincadeirinha, aquelas coisinhas que as pessoas... Dancinha, eu não consigo fazer, eu sou desengonçado para dança e tal, não dá. Uma coisa ou outra mais engraçada que a gente planeja, porque eu faço isso, eu faço assim, mas as pessoas começam a conhecer um outro Rembrandt, né? Pô, não acreditava que aquele cara da televisão tá aí na internet fazendo... Diferente. Alcançando um outro público. Rembrandt, a gente vai chegando na parte final do podcast e sempre eu faço uma brincadeira com quem tá comigo aqui conversando. Eu vou pedir pra tu montar uma equipe de transmissão perfeita pra tu. Um narrador. Um narrador. Pode ser você, se quiser se escalar nessa equipe. Pode ser TV, de rádio? Qualquer um. Qualquer um, né? Cara, o Galvão Bueno, ele é fora da curva. Fenomenal. Você bota pra fazer bola de gude lá, ele vai dar uma emoção que você faz, cara, eu não acredito. Vou parar pra assistir. Vou parar pra assistir. Bola de gude. Ele é impressionante. É claro, menção honrosíssima aqui ao querido Luciano do Vale, que foi quem me permitiu entrar.
Luciano tinha um outro jeito, mas assim, eu digo, para o que a gente quer fazer, para o que a gente quer alcançar, o Luciano também fazia tudo, assim, o que você botasse. Tanto é que aquele show do esporte que ele fazia na Band, né, que popularizou o esporte na TV aberta, foi espetacular. Mas assim, eu trabalhei com o Galvão várias vezes, assim, acompanhei Galvão fazendo coisas assim que eu digo, cara, que é isso? É uma loucura. Vai ficar Galvão, tem muita gente que não curte, mas é aquela coisa que eu trouxe para mim no começo. Você gostar ou não gostar é uma coisa. Agora você tem que saber se o cara faz bem ou não faz bem. Sim. E ele faz espetacular. 2 comentaristas. 2 comentaristas. Cabral Neto, foi meu último parceiro, assim, o mais recente nas transmissões aqui da Globo em Pernambuco. O cara é um estudioso, dedicado, e é outro que você bota para... Cabral, tem que comentar um assunto que não é do futebol. Ele vai e comenta. Dá um tempinho para ele dar uma estudada, que ele é fantástico. E um segundo comentarista aí para juntar com o Cabral Neto nessa resenha. Ai, estou demorando para pensar, porque tem muita gente boa. Viu? Muita gente, passou por muita gente. Muita gente boa aí. Vamos buscar Tostão. Eu lembro agora, estou lembrando aqui das transmissões de Luciano com Tostão, o nosso tricampeão Tostão, né? Que pena que ele não quis continuar como comentarista, mas a forma que ele analisava futebol era fantástica. 2 repórteres de campo. Tino Marcos, não está mais na Globo, né? Tino Marcos era um texto espetacular. E Otávio Muniz, com quem eu tive o prazer de dividir as minhas primeiras transmissões na TV Pernambuco. Numa época em que não existia internet, né, para o cara trazer todas as informações. Eu ficava impressionado. Ele sabia até o número da chuteira do jogador do Flamengo de Arco Verde, se você... Que apuração. Impressionante, impressionante. Então, eu quero em breve até conversar com ele também no nosso podcast, porque ele é uma grande referência como repórter, no trabalho de repórter esportivo. Então, Tino Marcos e Tatá Muniz, pode botar essa dupla aí. Tem muitos outros grandes repórteres. Deixa eu fazer só uma referência aqui. Nosso André Galindo, pernambucano André Galindo, que está como correspondente em Nova York. André Galindo é de um talento. André, só não botei você aqui porque eu fui respeitar a hierarquia do tempo, né? A experiência desses dois aí, mas você está na primeiríssima prateleira. Esses são o que a gente vê numa transmissão, mas tem outras pessoas por trás que são muito importantes. Se quiser destacar algumas, queira colocar na transmissão dos sonhos. A gente tem muita gente assim, produtor, que eu acho que é uma função primordial. A gente tem muitos produtores fantásticos. Eu vou trazer um nome aqui, ele já não é nem produtor, ele é um cara muito experiente, que é Lucas Fittipaldi. Ele hoje é o chefe da equipe de esportes da Globo aqui em Pernambuco, mas Fittipaldi é de uma linhagem assim, de um cara de uma apuração também, de uma sacada para reportagem, para produção, para sugestão de pauta, que me impressionou. A gente ficou aí alguns anos, eu ainda aqui na Globo em Pernambuco, ele foi da Globo, saiu, depois voltou, e nessa volta dele agora eu tive mais próximo dele assim, e ele tem uma mente, a gente chama de mente brilhante, assim, de sacadas, de observações e tal. Então acho que um cara desse numa equipe também ia fazer muito bem, viu? Uma equipe desse tamanho, que jogo tem que ser? Hoje da seleção brasileira não, que a seleção não está bem, viu? Hoje eu nem escalaria para... mas aí eu escalaria para uma final de Champions League, aí essa equipe numa final de Champions League. Por mais que a gente queira, assim, trazer mais para a gente aqui, né, para o nosso universo, mas eu vejo uma equipe dessa numa transmissão que vá para o mundo inteiro, né, que o mundo inteiro possa consumir, parar para assistir aí essa transmissão com essa equipe aí escalada. Espetacular, Rembrandt, obrigado por participar, espero que tenha gostado. Ô Gabriel, sem dúvida nenhuma, fico feliz aí, agradecido pelo convite. Espero que esse seu trabalho seja um trabalho piloto para muitos outros trabalhos profissionais, que eu tenho certeza, com a sua dedicação aí, com seu entendimento sobre como isso funciona, como deve fazer para isso funcionar. Eu tenho certeza que essa experiência aqui você vai levar para a vida. E daqui a pouquinho você vai estar aí dividindo com a gente aí muitos trabalhos profissionais. Que honra. A gente espera encontrá-lo muitas vezes aí nesses trabalhos. Agradeço as belas palavras de uma pessoa que me inspirou também a buscar a profissão. Obrigado demais, Rembrandt. Opa, espero que dê certo, viu, para você também, porque não é fácil. Não Imagina. É fácil, você já deve ter percebido isso aí nos seus estágios, né?
não é uma coisa fácil, não é um universo tranquilo para você trabalhar. Tem muita gente que tenta impedir o seu crescimento, mas você já sabendo disso, já é um passo para você superar os obstáculos, tenho certeza. Com certeza. E esse foi o 4º episódio do Que Go Podcast, apresentado e dirigido por Gabriel Farias. Esse projeto acadêmico contou com a orientação do professor Ciro Guimarães e teve os trabalhos técnicos de Geraldo Santos. Muito obrigado a você que nos ouviu.